mais uma aula sobre desfraude. Hoje a gente vai conversar sobre os primeiros passos para que a gente tenha sucesso ao fazer esse processo. Quando a gente fala sobre desfraude, a gente coloca que ele deve ser algo bacana para a criança, que ele deve ser algo tranquilo para ela. Mas a gente sabe que muitas vezes esse processo se torna difícil para a família e também para a criança. Então, um ponto que a gente costuma recomendar é que não só a criança deve estar preparada e deve indicar para a gente que ela está preparada para que o desfraude aconteça. Também é importante que a família esteja preparada para realizar esse procedimento. Sim, a família. Fazer um processo de desfraude é uma interação da criança com os cuidadores dela, vai depender do comportamento de ambos. Então, ambos devem estar preparados para fazer esse procedimento. E a gente falou na última aula sobre como olhar se a criança está preparada, mas é importante pensar na gente também. Muitas vezes, especialmente no início de um processo de desfraude, ele vai envolver tempo, dedicação, atenção, acidentes vão acontecer. Como assim acidente? A criança vai fazer xixi e ela vai fazer cocô num local que não é o vaso. Isso vai acontecer, é inevitável. E a gente precisa estar preparado para que o que fazer quando isso acontecer, como lidar com isso de modo que não seja ruim para a criança, que ela não fique mal e que a gente também esteja preparado para saber que é normal, que é parte do processo e vai ter um processo grande quando não se está usando a fralda de limpeza, por exemplo, e de higienização em relação a isso. Então, a gente precisa muitas vezes no início ter um ensino mais intensivo, levar a criança mais vezes no banheiro. O ideal é que eu também me pergunte, a gente, enquanto família, há um preparo neste momento para começar esse processo? Às vezes a gente indica, por exemplo, que a criança comece esse processo num final de semana, num feriado, de repente nas férias. Por quê? Porque por mais que a escola deva fazer parte, ajudar neste procedimento, então se você vai começar o desfraude no período escolar, é importante conversar com o professor, avisar, pedir para o professor estar levando no banheiro com frequência, dizer como vai ser o procedimento, olha, professor, a gente começou, ele já está indo, ele já consegue fazer isso, gostaria que você levasse ele no banheiro com frequência, perguntasse se ele precisa ir no banheiro. Então, por mais que a escola possa e deva fazer parte desse processo, dessa extensão, às vezes quando a gente começa num momento mais tranquilo que a criança está em casa, a gente consegue ter um foco maior, a gente consegue ter uma atenção maior e ensinar para a criança os procedimentos e os passos para ir no banheiro com muito mais tempo, com muito mais dedicação, com muito mais tranquilidade. Nossa, às vezes a gente não está na correria do trabalho, de um prazo, de algo que eu preciso para fazer. Eu estou focado nisso, a minha atenção está voltada para isso. Essa é a missão da família, digamos, no feriado. E isso pode mudar muito na probabilidade da gente ter um sucesso mais rápido em relação a isso. Então, pergunte também se vocês estão prontos, se vocês estão preparados para começar esse ensino, sabendo que não vai ser 100% de início, não é. É um processo e que vai requerer que a gente esteja atento à criança, atento aos pequenos movimentos, um remexer muito grande de pernas e você está atento para conseguir agir rápido para que ela vá no banheiro, tá bom? Então, faça essa pergunta e, estando pronto, vamos para a próxima etapa? Um dos primeiros passos é você perceber qual é a rotina, são todos os comportamentos da sua família em relação à ida ao banheiro. Por exemplo, para uma família pode ser que a etapa comece com vamos no banheiro? Para outra família pode ser que a etapa comece com a criança dizendo mamãe, papai, titia, vovô, vovó, eu preciso ir no banheiro. Então veja por onde você quer começar. A criança ter independência para ir sozinho é algo que é importante para sua família? A criança ir pedir para ir é algo que é importante? Você vai querer ensinar todos os comportamentos de uma vez? Por exemplo, vai ser importante para vocês ensinar que ela saiba se limpar sozinha? Ou esse é um ensino que você pretende fazer em uma etapa posterior? Vai ser importante para você, nesse processo de limpeza, por exemplo, que a criança use chuveirinho, que a criança use papel, quais vão ser os componentes que para sua família é relevante. E isso pode variar
Muito, gente. Isso varia muito de cultura para cultura, isso varia muito de acordo com a família. Então é importante que você pegue e coloque no papel quais são os passos, quais são os componentes que na sua família você considera relevante e que é que sua criança precisa aprender. Sabendo quais são os passos necessários, quais são todos os comportamentos que a criança vai precisar desenvolver, você pode, por exemplo, começar a olhar para qual o melhor momento de fazer o ensino. E para fazer isso, é muito legal que a gente conheça quais são os horários em que normalmente a criança faz xixi, quais são os horários em que normalmente a criança faz cocô. Uma técnica super simples para fazer isso é colocar a cada meia hora, você coloca no celular para despertar. Você vai lá e checa na fralda e verifica se a criança fez xixi, se a criança fez cocô. Cada meia hora. De modo que, com isso, depois de 2, 3 dias, até uma semana, você consegue ter muita clareza de quais são os horários em que normalmente ela vai fazer xixi, quais são os horários em que normalmente ela vai fazer cocô. Para algumas crianças, elas podem aprender um comportamento e não outro. Isso pode acontecer. Então, elas aprendem, por exemplo, primeiro a fazer xixi, depois a fazer cocô. Isso pode acontecer. Fiquem tranquilos, tá bom? Algumas vão acontecer ao mesmo tempo, existem umas variações. Então, mas observe quais são os horários em que normalmente a sua criança faz. É depois do almoço? É depois daquele lanche da tarde que ela tomou um monte de suco? É no horário mais ou menos da noite? Se você conhecer qual é a rotina do organismo da sua criança, isso é uma boa forma de você estar nestes momentos onde você já sabe que existe uma grande probabilidade dela ir no banheiro, tá atento à criança. Observe, por exemplo, os sinais que ela dá de que ela quer ir no banheiro. Cruzar as pernas, ficar mais irrequieto, se acocar num canto, ficar mais agitado, ficar tocando. Então observe. Quais são os sinais físicos que a sua criança demonstra que quer ir no banheiro? Por que essas etapas vão ser essenciais? Porque a partir delas a gente consegue se antecipar. Então, a partir dela, se eu já sei mais ou menos que entre 4 e 5 horas da tarde ele vai fazer xixi, e se eu já sei que ele vai começar a ficar irrequieto quando ele quiser ir fazer xixi, eu já fico, quando deu 4 horas da tarde, eu já vou ficar antenado, eu já vou ficar com atenção. E ao ver que ele começou a fazer esses comportamentos, eu já posso entrar e colocar: eu acho que você quer ir no banheiro, vamos lá? E aí eu direciono a criança para o banheiro e vou fazendo o ensino. Então, ao fazer essa análise dos horários e ao fazer essa análise de quais são normalmente os comportamentos que a criança apresenta que estão relacionados com ir no banheiro, eu consigo me antecipar e eu consigo fazer com que a probabilidade dela ter sucesso ao ir ao banheiro aumente muito. Eu consigo, inclusive, intensificar um pouco as idas no banheiro e o ensino no banheiro exatamente para este horário, onde a probabilidade de eu ter sucesso e ela fazer é muito maior. Então, preparar o ambiente, preparar esse conhecimento sobre a criança vai ajudar muito vocês. No nosso próximo vídeo, a gente vai falar sobre como estabelecer um ambiente do banheiro acolhedor para a criança e como isso pode interferir no sucesso do ensino do banheiro. Um beijo!